Meus amigos, o Salmo 103, Salmo de Davi, está escrito neste inário que Davi ordena, fala com sua própria alma, que ela deve louvar ou bendizer ou se prostrar, se ajoelhar diante do Senhor, ou que sua alma deve engrandecer, enaltecer, bendizer o Senhor, que tudo que há nele, que tudo que há em seu corpo, em sua vida, que o seu espírito, que a sua alma, ela bendiga, ou que ela deve bendizer o Senhor e o seu santo nome. Então é um hino ou um salmo que demonstra que Davi ele deve ser grato, que seu espírito, sua alma, sua vida deve render louvores a Deus, por causa que o homem deve ser grato, deve ter gratidão por tudo aquilo que Deus faz pelo homem, certo? E eu quero trazer, baseado nesse salmo, neste hino de louvor do povo do Antigo Testamento, dos israelitas, uma verdade espetacular para a sua vida. Talvez você está doente, você está enfermo, existe uma enfermidade que está destruindo a tua estrutura óssea, talvez o seu sangue, talvez a doença, ou talvez o pecado esteja acabando com sua vida. Talvez você esteja aprisionado pela iniquidade ou aprisionado pela força das doenças ou de espíritos de enfermidade e você está pedindo socorro. Você está buscando a medicina, os médicos, está buscando um tratamento, ser curado. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela tem a solução para a sua vida. Porque a palavra de Deus é o próprio Cristo e ela conduz o homem à verdade a respeito da vontade de Deus. E eu quero usar aqui este hino ou este salmo do rei Davi para falar para você as motivações que Davi tem aqui para engrandecer o santo nome do Deus de Israel. Davi diz no Salmo 103, bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Davi, se você for estudar, se você for examinar a vida do rei Davi, do monarca, você vai descobrir que Deus foi muito bondoso, glorioso, poderoso, longânimo, que Deus, em muitas ocasiões, demonstrou o seu amor, trouxe o seu perdão a Davi, viu em Davi um homem segundo o coração de Deus, mas que precisava ser tratado e que em certos aspectos ele desobedeceu princípios estabelecidos que Deus deu a ele. Desobedeceu ali a lei, os mandamentos de Deus, mas Deus não o abandonou, porque ele buscava a Deus com arrependimento e adoração, e Deus lhe mostrou a sua compaixão e a sua misericórdia. Então existe muita informação através dos escritos e da vida do Davi, ou da vida do rei Davi, do monarca Davi, que nós devemos prestar atenção porque traz grandes verdades para a nossa vida. E no Salmo 103, quando Davi ordena, manda, ou diz para a sua própria alma que ela deve louvar, engrandecer o Senhor e o seu santo nome, está escrito que Deus é um Deus que trouxe ao rei, ao monarca, muitos benefícios. A bondade de Deus é grandiosa. O seu amor, a sua compaixão, sua bondade,
Sua misericórdia é demonstrada através desse salmo, através desse hino de engrandecimento, de louvor e adoração ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, do povo israelita e do nosso Deus. Mas no Salmo 103, nós podemos encontrar cerca de 30 benefícios de Deus para com a humanidade ou para com os seus filhos. Cerca de 30 benefícios. Você encontra até 30 benefícios só no Salmo 103. Nos 22 versos do Salmo 103, você encontra 30 benefícios de Deus para com o homem. E eu quero aqui trazer para você, desses 30, 2 benefícios principais para a vida do homem. E eu creio que estes 2 benefícios falará e vai trazer uma mudança radical para a sua vida e vai trazer para você cura, perdão, vai mostrar para você que a intenção de Deus é te ajudar, é te socorrer, é tirar você desse inferno, desse sofrimento. Não importa qual seja a sua situação, dentro desses 30 benefícios, você vai encontrar soluções, você vai encontrar resposta. Mas os 2 benefícios principais é primordial, é primário para a nossa vida. Está escrito no verso 3 do Salmo 103, começando aqui a ler os benefícios que o salmista cita, inspirado pelo Espírito Santo no seu inário. Está escrito no verso 3, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Este é o primeiro benefício que o salmista Davi traz à tona, aquilo que ele enfatiza no Salmo 103, no seu inário. Ele diz que Deus perdoa todas as nossas iniquidades. Não tem ninguém melhor do que Davi para falar sobre perdoar pecados, porque ele cometeu o ato do adultério, ele acabou esquematizando, ele acabou ali premeditando o assassinato de Urias, esposo de Batseba. Ele cometeu outros pecados que foram ali horríveis e que afetaram muito a sua vida, mas ele tem experiência aqui para dizer para nós que Deus realmente o perdoou. A gente pode ler isso no Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus. No Salmo 38, ele diz que está enfermo, porque as flechas de Deus estão sobre ele. Então Davi tem ali experiências para nos contar. E ele revela no Salmo 103 que ele agora deveria louvar a Deus por causa dos benefícios de Deus para com a vida dele e para com a vida de toda a humanidade ou daqueles que são servos e filhos de Deus. E eu quero que você entenda que o primeiro benefício que Davi fala a respeito da bondade de Deus, do benefício de Deus, é o ato, a decisão de Deus de perdoar aquele que está arrependido. Então Deus tem o poder para perdoar todas as nossas iniquidades. Glória a Deus por isso. Como é que está a sua vida? Talvez você esteja enfermo ou doente por causa do pecado. Ou talvez não seja por causa disso, mas é importante você saber que você precisa consertar a sua vida com Deus, pedir perdão a Deus, se arrepender dos seus pecados, porque Ele é poderoso para perdoar as nossas vidas. Ele é poderoso para limpar as nossas vestes e nos colocar em um relacionamento perfeito com o Espírito Santo. Ouça a voz de Deus, Ele dizendo para você que o primeiro benefício é perdoar as suas iniquidades. E o salmista Davi diz, no mesmo verso 3, e Ele sara todas as nossas enfermidades. É Ele que sara todas as tuas enfermidades. A Bíblia não diz que Deus pode sarar alguns tipos de doenças, mas Ele, no segundo benefício que Davi cita aqui da parte de Deus, Ele tem o poder de perdoar todas as nossas iniquidades e tem o poder de sarar todas as nossas enfermidades, todo tipo de doença mencionado na Bíblia ou pela medicina, Deus pode sarar, arrancar, tirar, destruir todo tipo de doença e enfermidade.
A Bíblia menciona 37 tipos de doenças e enfermidades. E eu quero ler para você aqui, para que você entenda que Deus que é a vontade de Deus destruir, arrancar, tirar de você ou de qualquer pessoa que você conheça esses tipos de doenças ou todo tipo de doença que acaba surgindo com o tempo. Deus tem o poder de curar, de tirar, de destruir qualquer tipo de doença e enfermidade. A primeira doença ou enfermidade é a esterilidade. A mulher estéril, o homem estéril, Deus tem o poder de curar, de sarar, de destruir essa doença, essa enfermidade. Gênesis capítulo 16, versículo 1, Gênesis capítulo 20, versículo do 1 ao 7, esterilidade. A segunda doença ou enfermidade, cegueira. Gênesis 27, versículo 1, versículo 2, Gênesis 48, versículo 10, Levítico 21, versículo 18 e Deuteronômio 28, 28. Úlceras, a terceira. Êxodo capítulo 9, versículo 10 e Deuteronômio capítulo 28, versículo 27. Quarta, lepra, Levítico 14 até o capítulo 15 e Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 4, Deus, o nosso Deus, cura a lepra. Quinto, ou 5, perna coxa, Levítico 21, 18. 6, membros demasiadamente compridos, Levítico 21, versículo 18. Nariz chato, Levítico 21, versículo 18. Ossos quebrados, Levítico 21, versículo 19. Lembrando que há alguns tipos de enfermidades que são citadas aqui, ou doenças, hoje a medicina, hoje a ciência, hoje na modernidade, essas doenças ou enfermidades que são citadas na Bíblia podem ter outros nomes, tá bom, modernos, mas vamos lá. 10, anão, Levítico 21, versículo 20. 11, sarna ou impingem. Levítico 21, versículo 20. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 27. 12, testículos mutilados. Levítico, capítulo 21, versículo 20. 13, deformidade, seja lá qualquer tipo de deformidade. Levítico, capítulo 1, versículo 21. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 27. 14, tísica. Levítico capítulo 26, versículo 16, Deuteronômio capítulo 28, versículo 22 ao 35. Febre ardente. 15, febre ardente. Levítico 28, versículo 22 ao 27 e Mateus capítulo 8, versículo 14. 16, inflamação. Deuteronômio capítulo 28, versículo 22. 17, calor ardente, Levítico 26, versículo 16 e Deuteronômio capítulo 28, versículo 22. 18, 18. 17 é calor ardente. 18, coceira, Deuteronômio capítulo 28, versículo 27. 19, loucura, Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo 28 e 1 Samuel capítulo 21, versículo 15. 20, tumores, Deuteronômio, capítulo 28, versículo de número 27 e 35. 21, hemorroidas, capítulo 28 de Deuteronômio, versículo 27 e 1 Samuel, capítulo 5, versículo 6. 22, insolação, 2 Reis, capítulo 4, versículo 19 e 20. 23, disenteria, 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 12 ao 19. 24, atrofia, deterioração gradual do corpo. Nós temos ali Jó capítulo 33, versículo 19 ao 25 e Salmo 102, verso 5, Zacarias 14, verso 12. Feridas e chagas, Salmo 38, verso 15 e Isaías 1, 6. 26, doença venérea, Salmo 38. 27, paralisia, Mateus capítulo 4, versículo 24, capítulo 8, versículo 6,
capítulo 9, versículo 1 ao 6. Né? É a paralisia. 28, epilepsia. Mateus capítulo 4, versículo 24 e 17, versículo 15. 29, possessão demoníaca. Mateus capítulo 4, versículo 24, capítulo 10, versículo do 1 ao 8. 30, fluxo de sangue. Mateus capítulo 9, versículo de número 20. 31, mudez. Mateus capítulo 9, versículo 32. 32, surdez. Mateus capítulo 11, versículo 15. 33, homem hidrópico. Homem hidrópico. Lucas capítulo 14, versículo 2. 34, impedimento de fala. Marcos capítulo 7, versículo 32. 35, chagas. Lucas 16, versículo 20. 35, 36, enfermidade. João capítulo 5, versículo 5. 37, bichos. Atos 12, versículo 23. Essas e muitas outras doenças não identificadas foram curadas por Deus, conforme registram ambos os testamentos. Em Cristo, Deus providenciou a cura plena a todas as indisposições físicas. Mateus capítulo 8, versículo 17, João capítulo 10, versículo 10, Tiago 5, 14 ao 16, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Eu citei essas doenças e essas enfermidades para você entender que dentro da Bíblia existe cerca de 37 ali doenças e enfermidades que Deus relata na Bíblia e que foram curadas, que Deus destruiu, desfez, arrancou do corpo humano e trouxe saúde para aqueles que o buscaram com fé e com sinceridade, confiando nas suas promessas. É claro que existem outras doenças que têm nomes modernos, mas o que eu quero trazer para você aqui é que dentro do Salmo 103, do verso 1 ao verso 3, nós descobrimos que Davi louva e engrandece a Deus por seus benefícios. Ele manda, ele ordena que sua alma, seu espírito engrandeça a Deus e o seu santo nome, e não esqueça nenhum dos seus benefícios. Então, o nosso Deus tem benefícios, atos bondosos da parte de Deus. Sua vontade é tirar, arrancar, destruir os nossos pecados e também tirar, arrancar e destruir as enfermidades que assolam o nosso corpo físico. Então, que Deus ele venha curar você, venha trazer a libertação para a sua saúde, venha tirar os seus pecados, arrancar os seus pecados, que você venha entender que Deus tem o poder para lhe dar cura completa do seu corpo e também da sua alma ou do seu espírito.